Olha, esse caso do cão orelha, ele é um caso que me dá tanta náusea, é um caso tão absurdo, com várias coisas, né? Não apenas o fato da maldade que fizeram com esse cachorro, mas existem outras coisas que as pessoas não estão percebendo, talvez. E olha, quanto mais a gente vê coisas assim, né, essas atrocidades, ainda mais cometidas por gente tão jovem, mais eu fico triste, sabe? Eu fico, assim, eu não queria dizer, assim, uma mensagem tão pessimista, eu perco a fé na humanidade e tudo mais, mas é difícil, isso desafia muito os nossos sentimentos, né? Porque, de verdade, pessoal, adolescentes com acesso à internet, com acesso à informação, com acesso a dinheiro, sabe? Com uma vida de rei, com uma vida que a vasta maioria dos brasileiros não conhece e nunca vai conhecer, né? Que nascidos em berço de ouro, tratados com leite de cabra e fazem uma atrocidade dessa, realmente é uma coisa revoltante e há de se entender por que as pessoas estão tão revoltadas, porque isso está gerando uma comoção nacional e internacional também, né? Então, assim, cara, é muito absurdo esse caso. O Orelha era um cãozinho cuidado pela comunidade ali na praia em Santa Catarina, na Praia Brava, em Florianópolis, há mais de 10 anos. Então, ele tinha ali a casinha dele, tinha o pratinho de refeição e água, ele ficava na rua, numa casinha de madeira, e cada dia uma pessoa levava a comidinha dele. Tinha, se eu não me engano, o seu Michel, que era o maior responsável ali, que era bem apegado ao Orelha. No comecinho de janeiro, ele sumiu, ele desapareceu e as pessoas começaram a procurar. E aí, quando encontraram o Orelha, ele estava completamente machucado, sangrando, com diversos cortes pela cabeça. Ou seja, ele ainda estava vivo, agonizando e provavelmente agonizou por vários dias depois de ter sido espancado por esses adolescentes covardes. Olha, eu não quero nem pensar no que esse cachorro passou aí na mão desses adolescentes. Cara, é muito revoltante. Pela cabeça, pelo corpinho, levaram ele pro veterinário. Papo de prego? É que pregaram na cabeça, não foi? Então eles bateram, né, com madeira. E aí, levaram pro veterinário, não deu tempo. O veterinário falou que era irreversível, pediu esse daí, tadinho. Poxa vida. Eu disse que precisaria fazer eutanásia no cachorro, porque não tinha mais condição. E eutanásia agora, a injeçãozinha injeção letal, né? A injeção letal. E aí, todo mundo entrou em desespero e queria saber quem foi que fez isso com a Orelha. E começou uma investigação, inclusive, da Polícia Civil. E as pessoas começaram a apresentar, né? Algumas pessoas começaram a apresentar algumas imagens que foram gravadas nesse momento do espancamento aí desses 4 adolescentes contra a Orelha. E já surgiu muita coisa depois disso. As pessoas que mostraram as imagens sendo ameaçadas, disseram que por alguns membros da família. Uma juíza que Cara, essa parte que eu vi, eu fiquei abismado com isso. Ou seja, isso foi um porteiro, né, que filmou as imagens, depois essas imagens foram divulgadas, e esse porteiro simplesmente foi ameaçado, né? Segundo as notícias, esse porteiro foi ameaçado pela família dos adolescentes, né? Segundo as reportagens que eu vi, o pai, né, de um dos adolescentes chegou a ir lá, se suspeita que ele tenha ido armado, né? Porque aparece um volume assim debaixo da camisa lá de um dos pais ali, o tio, não sei. E cara, olha só, e esse porteiro ele chegou a ser afastado pela síndica. Você vê que é uma sequência de coisas que é tão revoltante nessas coisas que acontecem no Brasil, que, cara, ou não é de dar náusea, de dar vontade de vomitar essas coisas. Adolescentes cometeram uma atrocidade assim terrível, cabal, sem precedentes, e aí tem uma testemunha para poder trazer, né, que poderia ajudar a trazer esses jovens à justiça, independentemente do que a gente acha da justiça do Brasil, a gente já pode chegar lá. E aí essa pessoa, ela é repreendida, né, por empresários, por esses ricaços pais desses adolescentes aí, e o cara é afastado. Né? E parece que teve um outro funcionário desse edifício que tomou uma advertência. Porque tomou advertência porque ele estava filmando de dentro do condomínio. Cara, ele registrou um crime. Entregou esse material para que as investigações fossem feitas. E ele sofre uma represália por isso. Quem, em sã consciência no Brasil, ao ver uma coisa dessa, vai se incentivar a denunciar algum crime, sofrendo represália, e a gente nem sequer está falando de uma facção criminosa, não. A gente está falando de empresários. A gente está falando de empresários que têm pousadas, que têm hotéis ali na região, gente de muita grana que foi lá repreender o porteiro. Cara, isso é uma coisa tão abjeta, uma coisa tão nojenta, né, de como que existe uma classe de ser humano que é capaz disso. E esse porteiro, na verdade, como testemunho, ele deveria ser altamente protegido. Ele deveria ser protegido, inclusive, pelos seus próprios empregadores. Ele deveria ser protegido porque ele fez a sua obrigação como ser humano.
não só como cidadão, não como ser humano, de ver uma atrocidade e denunciar. Isso que ele fez, ele deveria ser protegido por isso. E não, ele sofreu represália por isso, uma verdadeira vergonha, um verdadeiro absurdo, cara. Assim, é difícil. Que seria responsável pelo caso, depois tirou, falou, olha, melhor, depois que a bomba estourou, vou me retirar desse caso, já que eu tenho ligação com a família, mas antes disso aconteceu essa comoção, principalmente. Você vê, é uma família poderosa, né, com conexões com gente poderosa, e ainda bem que, né, essa juíza aí, ela deu para trás aí e entregou o caso, né, para outro magistrado, porque, cara, imagina as influências, né? Se o cara, né? Assim, a noção de impunidade é tão grande que se o pai de um dos adolescentes, né? Ou se for mais de um pai lá, não sei, teve o disparate de ir lá e ameaçar o porteiro. E claro que ele vai estar conectado. Claro que ele se sente, né, tão poderoso que a lei não se aplica para ele, que ele pode cometer outro crime, que é um crime de ameaça, e que vai dar tudo certo, e que não vai pegar nada para eles. E eu sinto, tá? Eu tenho o sentimento de que realmente não vai dar nada, né? Nem para os pais, nem para esses adolescentes aí, porque a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, né? Mas olha a classe de seres humanos e de sistema, né, que envolve tudo isso daí. Quando uma atrocidade dessa é cometida, a gente não consegue nem o básico, que é ter a sensação de justiça cumprida. A gente não consegue. Esses adolescentes, eles não vão sofrer nada, absolutamente nada por isso. Sabe quem está sofrendo as consequências já hoje, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de processo? É o porteiro. O porteiro está sofrendo por isso, né? Porque o cachorro-orelha já sofreu, né? E a comunidade que gostava tanto do cachorrinho, né? Que cuidava do cachorrinho, que dava comida e tal, está sofrendo também, obviamente, né? Atualmente em rede social, e algumas horas atrás, agora, a orelha passou por autópsia e descobriram um pedaço de madeira dentro dele. Nossa. E esse Cara, pedaço que de absurdo. madeira, ele só poderia estar dentro do corpinho dele se fosse introduzido. Então não é Ele devido não às comeu, pancadas. ou ele comeu um pedaço, não. Era um pedaço grande de madeira que causou ainda mais revolta, principalmente nas redes sociais. Aí parece que os adolescentes que não são, era recorrente, né? Eles já tinham maltratado outro cachorro, tentado afogar. Recorrente, olha só que classe de educação esses adolescentes receberam. Como é que pode uma coisa dessa? Olha, se um filhos meus fizessem isso, olha, uma das coisas que eu faria eu iria trazê-los em frente à comunidade, dizendo, olha, eles que fizeram, não compactuo com isso, não foi essa a educação que eu dei. Eu colocaria eles para pedir perdão para a comunidade, em primeiro lugar, porque é para a comunidade que eles têm que prestar conta, porque infelizmente não dá para trazer a vida do cachorro-orelha de volta. Vai ajoelhar e vai pedir perdão da comunidade e iria ficar à disposição da comunidade para poder trabalhar durante um período, durante 1 mês, 2 meses que seja, tirando lixo, limpando as ruas, à disposição da comunidade, para que cada dia de trabalho que ele fizesse, ele pensasse no que ele tinha, no que ele fez, na atrocidade que ele fez, né, debaixo dessa humilhação. É o que eu faria, porque de verdade você, como pai, como mãe, você não precisa esperar a justiça para poder educar os seus filhos, para poder aplicar a punição que eles merecem quando fazem uma coisa como essa. Não tem que esperar a justiça. Não é a justiça que educa os nossos filhos, não. Somos nós, pais e mães. E eu e você, pai desses adolescentes aí, ou pais de todos esses adolescentes, vocês deveriam ter vergonha. Vergonha, porque vocês são um fracasso como educadores. Vocês são um fracasso como pais. De permitir, de criar adolescentes dessa forma. E agora está todo mundo na Disney. Né? Vocês sabiam disso? Está todo mundo na Disney? Pois é, a recompensa, a punição que eles recebem por conta de uma atrocidade como essa é ir para Disney. Olha que maravilha. E ainda assim, depois de fazer uma cagada como essa, uma coisa abjeta como essa, uma coisa desumana como essa, aí o pai vai fazer o quê? Vai tirar satisfação lá com o porteiro, né? Ou seja, utilizando de todo o seu poder, né? Todo o seu poder para poder ir lá e acuar o porteiro que testemunhou esse crime horrendo, sabe? Isso é uma classe, é uma coisa feita pela classe de pessoa mais nojenta que existe. Então vocês estão criando uma classe de ser humano nojento. Vocês estão criando isso. E pela atitude dos pais, não me admira, né? Que os adolescentes são assim. Porque foram lá acuar o porteiro. Ou seja, essa é a classe de ser humano, né, que está ali. Ou seja, não me admira que os adolescentes tenham feito isso. Porque olha só os pais que eles têm.
né, de ir lá qual porteiro. Só aí você já consegue deduzir a classe de ser humano que eles têm. Vocês são plenamente incompetentes como pai. Vocês podem ser muito bem sucedidos nos negócios e etc, nas suas conexões, no seu networking e tudo mais, mas vocês como pais, os filhos cometeram isso, vocês compactuaram com isso. Vocês pais, vocês compactuaram porque vocês estão acobertando os filhos. Vocês não entregaram eles para a justiça, não aplicaram punição, nem nada, vocês estão acobertando. Então vocês estão corroborando com o que eles fizeram. Olha só, né, para mim existe um crime moral aí, ainda que na justiça não existe um crime, né, de repente solidário, né, dos pais aí para com os filhos, para mim é um crime moral. Um crime moral. E a maior assinatura que vocês foram totalmente incompetentes como pai. Vocês são um fracasso como pais, um verdadeiro fracasso. Talvez a imagem de vocês como pais tivesse salvação se vocês atuassem de uma maneira completamente diferente, punisse os adolescentes de maneira exemplar, e aí a comunidade de repente não ia estar tão revoltada, porque sabem que eles têm pais rigorosos o suficiente que não compactua com a sujeirada dos filhos. Isso é um absurdo, que é uma das coisas que também me deu vontade de vomitar aqui nesse processo, né? Que nessa notícia. O Orelha ter sido sacrificado dessa maneira, ter sido judiado dessa maneira, e os pais acobertando as cagadas dos filhos. Que maravilha! Que maravilha! Como nós nos tornamos, né? O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Um verdadeiro absurdo. Vocês, pais desses adolescentes, vocês fracassaram como pais. Vocês são uma verdadeira derrota como pais. Vocês são incompetentes como pais. Podem ser competentes em várias outras coisas. A gente nem precisa saber quem são. Eu não sei quem são, não sei os nomes, não sei nada. Eu sei que descobriram aí os hotéis que eles têm, tarará, descobriram nomes dos adolescentes. Eu nem vou publicar aqui, não vou nada. Mas dá para saber que dá para fazer um pleno juízo que esses adolescentes são nojentos e mal educados e que os pais são incompetentes como pais. Incompetentes. Totalmente incompetentes. Vocês são um fracasso como pai. Vocês são toda a representação do que é um fracasso como pai e como mãe. E muita gente fala que as pessoas pobres e tal, que não conseguem educar direito os seus filhos e tudo mais, vocês têm grana e vocês educam muito pior do que muita gente pobre. Porque muita gente pobre, pai e mãe pobres, que dão de tudo para os seus filhos, educam os seus filhos, nunca corroborariam com isso que vocês estão corroborando e acobertar uma cagada dessa dos filhos. Claro que eles não iam querer que os filhos fossem linchados nem nada disso, e eu também não compactuo dessa ideia, né, de linchamento, de justiça com as próprias mãos. Mas vocês deveriam dar o exemplo. E se entende por que a comunidade às vezes fica tão revoltada, se entende, não compactuo com isso, mas se entende porque a gente sabe que no Brasil ninguém é punido por nada, né? E não vai dar nada. Não vai dar nada. Pode pesquisar daqui a 6 meses qual é a punição que os pais e os filhos tiveram. Não vai dar nada. Não vai dar absolutamente nada. Do afogar um outro cachorro, inclusive um delegado acabou adotando um cachorrinho, né, que sobreviveu. Olha lá, a gente tem aí as imagens, né? E essa pessoa que teria feito tudo essas imagens que foi ameaçada. Tudo almofadinha, né? De filhinho de papai que tá lá na praia sem fazer nada e vai fazer o quê? Vamos judiar de um cachorro? A mãe tá lá, ó. Diz que está sendo coagida por um membro da família. Então a polícia começou a investigação agora também em cima dos membros da família, para saber quem é que está coagindo as pessoas, que tem alguma pista, que sabia de alguma coisa. Por se tratar de uma família com muitos bens, né, na cidade, me parece que eles têm lojas, têm, eu não sei se é faculdade, alguma coisa assim, né? Eles se sentiram amedrontados e se sentiram inseguros em depor contra a família. Entendi. Mas, quando aconteceu toda essa comoção na rede social... Imagina, teve esse bafafá de que eles supostamente teriam armas, né, e tudo mais. Imagina as conexões que eles não devem ter, né? De repente com policiais, de repente até com, não sei, né, com gente da justiça, né, de repente com juízes, né, de repente com promotor. Imagina, porque gente poderosa tem muita conexão, né? E aí, claro que eles estão se sentindo os mais poderosos do mundo, né, para poder coagir quem quer que seja, que não vai dar nada, vai ser encoberto. Essa é a sensação que eles devem ter, né? Disney parece, né? As pessoas até disseram assim, olha, essa mãe foi muito incoerente, mandou os meninos pra Disney. Pelo que eu apurei, eles já tinham ido. Essa viagem já estava marcada. Eles já tinham ido, mas isso não era sabido?
né? E do afogamento dos animais anteriores, do comportamento dos filhos. Você acha que realmente filhos assim se comportam bem para poder merecer ir para Disney com tudo pago, né? Eles já vinham apresentando bom comportamento e de repente até a questão do cachorro o orelha, será que eles não sabiam, né? E mandaram mesmo assim? E ainda que a viagem já estivesse programada, cara, cancela. Se eu sou pai ou mãe e isso fosse uma surpresa pra mim, cancela tudo. Você vai ficar aqui e você vai pagar por tudo aqui. Você vai dar a cara na comunidade e você vai pedir perdão de joelhos e você vai servir a comunidade por um certo tempo para você poder pagar pelas suas atrocidades. A justiça pode até não determinar isso, mas eu como pai estou determinando, porque isso é o que é moralmente correto, que é o mínimo que tem que fazer. Porque a gente não precisa esperar a justiça para poder dar a punição que os nossos filhos merecem pelos seus erros, especialmente quando são erros graves dessa natureza. Eles não foram para a mãe tirar ali dessa situação. Para fugir do... Tem duas vertentes muito importantes aí, Vilela, no meu ponto de vista. Eu li bastante sobre o caso. Uma é a crueldade que foi cometida e não dá pra gente normalizar isso, até porque a gente tá falando de jovens de 16, 17 anos e não de crianças pequenas, como foi dito no primeiro momento, né? Se fossem em vários outros países, né, professor, eles estariam presos, com certeza. Na nossa legislação, a gente tem o ECA, então provavelmente eles vão somente ser advertidos. Eu não sei nem se eles podem pagar de alguma forma essa crueldade que eles cometeram. Mas existe também uma força muito grande na internet que pegou os dados desses meninos com nome, RG, a escola que eles estudam, o horário que eles saem e começaram a pedir apoio para as facções. Nossa. Olha, isso é uma coisa tão horrível, tão horripilante. E eu vejo isso, tá? Não justificando, isso é errado. Tá? Não se faz justiça com as próprias mãos, vingança, isso é errado, não se faz isso. Ainda mais pedir ajuda para facção. Facção criminosa é uma facção criminosa, isso não se faz. Não se faz de jeito nenhum. Mas, por que a população está fazendo isso? Porque a população sabe que não tem justiça no país. Que a impunidade é praticamente certa. Sabe que não vai acontecer nada. E aí acaba buscando meios alternativos para poder buscar uma forma de punição que de repente para a comunidade ali no meio daquela revolta, né, seja o mais justo, mas não é justo. Não é justo. Mas tudo isso é fruto da impunidade, da injustiça que a gente vê no nosso país. E que não vai dar nada para esses adolescentes, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, assim, é horrível esse tipo de coisa que está acontecendo. Não deveria estar acontecendo isso. Não acho certo, nem vingança, nem linchamento, nem pedir ajuda para facção criminosa. Mas olha só o movimento desesperado que a comunidade está fazendo por alguma coisa que ela chama de justiça, né? Enfim. Um erro não justifica o outro. Exatamente, pedindo para que as facções tomem a frente dessa situação e que tinham que dar uma surra. Eu acho que a gente não pode misturar os assuntos, né? Que eles cometeram um crime e isso é uma atrocidade, não tenho o que falar, né? Não são crianças. Posso colocar o biólogo Henrique no papo aqui? Ah, com certeza, Vamos lá. vai explicar ainda melhor. Henrique, tá ouvindo a gente? Boa noite, pessoal, tudo jóia? Você tá aqui? Inteligência limitada, né? Me causou muita revolta, Vilela. Eu tava acompanhando esse caso desde o início, desde antes de estourar, né? Ah, é? Mas o que mais causou revolta, além do prego, né, é o fato de ter sido introduzido na garganta do bicho um pedaço de pau, cara. Olha a crueldade que esses caras fizeram. Isso me causou uma revolta muito grande, cara, na boa. Foi terrível, cara. Com certeza não foi um acidente, não é aquela coisa que... Você fala, não... O laudo veterinário diz que não foi um acidente, ele foi introduzido de forma contundente, entende? E não é um cachorro que atacou e eles estavam se defendendo, não tem nada disso. Não, ele era dócil. Era dócil. E você sabe qual que é o tipo de punição que eles podem sofrer? Cara, eles são adolescentes. E a punição é punição socioeducativa. Eles podem ficar reclusos por alguns meses, mas não mais do que isso, tá? É por isso que eu digo, a gente não tem que esperar a justiça para poder educar nossos filhos, aplicar as punições devidas aos nossos filhos. Nós que temos que aplicar, tá? A justiça, se a gente esperar para a justiça ou para o governo, né, para o Estado de maneira geral, educar o nosso filho, a gente está lascado. É pai e mãe que educa filho. E, cara, não vai dar nada. Se for só questão de justiça, não vai dar nada e os pais ainda vão acobertar ainda. Tá arriscado se eles tiverem que cumprir alguma coisa socioeducativa, por exemplo, né, ter que servir a comunidade de alguma forma, vamos supor, tirar o lixo, né, passar uma semana servindo a comunidade tirando o lixo. É muito provável que ele chegue lá de BMW, de Mercedes, com som alto, vai lá, faz o que tem que fazer, depois volta lá na sua BMW, na sua Mercedes, com um banco de couro vermelho, né? Então, cara, não... Pelo todo o contexto que a gente está vendo aí. Hoje você tem, para animais, você tem alguma legislação aumentada para maus-tratos, para gato e cachorro. O que não abrange para outros animais. Por exemplo, o cara matou uma onça, não dá praticamente nada, né? Se ele usou o cachorro para caçar onça, ele vai pegar uma pena bem maior. Mas, de uma maneira em geral,
não é muita coisa. E para adolescente é menos ainda. Tá? Pois é. E o que as pessoas podem fazer quando sabem de maltrato de animais? Existe um procedimento, Henrique? Cara, existem delegacias especializadas em maus tratos, mas em qualquer delegacia você pode fazer a sua denúncia, que vai ter lá o setor. Qualquer uma delegacia você pode fazer, que eles vão te encaminhar, né? Vão avaliar bem as leis ali. Esse caso foi muito sinistro, né? Vamos voltar a falar sobre o caso. Você tem ali jovens de classe média alta, eles são muito, pelo que a gente pesquisou, eles têm uma grana muito alta. Eu não partilhei dados dele no meu canal, recebi tudo, tá? Recebi vídeo, recebi o que você imaginar. Mas é muita irresponsabilidade que o influenciador venha e coloque, principalmente dados de adolescentes. Então eu sei que a gente quer vingança, a verdade é essa, né? O nosso sentimento é vingança. Mas vingança não é justiça. E a gente, como influenciador, a gente não pode chegar aqui e incentivar uma turba de pessoas a cometer um crime de volta, né? E, enfim, a justiça ela tá aí para isso. Agora, a justiça ela é muito branda, Vilela, isso é uma verdade. E a justiça precisa ser revista. Voltou a discussão sobre maioridade penal, por exemplo, que na minha concepção, para crime hediondo não existe maioridade, então isso é uma discussão que tem que ser levada em conta. Claro, eu não sei se esse crime ele entraria em crime hediondo. Encaixaria que para mim. É assim, eu sou muito a favor de que esse tema seja revisto realmente, né? Porque o que acontece? Um adolescente de 16, 17 anos, né? Ele é plenamente capaz de cometer crime, ele é plenamente capaz de fazer um filho, ele é plenamente capaz de causar um estrago para a sociedade. Ele é plenamente capaz de destruir vida de famílias, né? Então, para mim, isso não é um adolescente que tem que ser tratado como criança, né? Adolescente para mim não é criança. Adolescente para mim, assim, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista conceitual, é uma pessoa plenamente capaz de responder pelos seus atos. Deveria responder pelos seus atos. Existem alguns países que adotam o regime de semi-imputabilidade, né? O que é isso? Por exemplo, suponhamos que um crime X, a pena é de 30 anos, né? Mas de idade tal até idade tal, vai cumprir 20% disso, 20% da imputabilidade, né? E aí da idade X até a idade Y é 50%, da idade Y até a idade Z é 80%, até completar 100%, né? Então existe a semi-imputabilidade, né? Que eu acho que é uma ideia muito inteligente de se implementar para poder aplicar alguma proporcionalidade a depender da idade que do criminoso, né? E o que acontece? No caso também uma outra coisa que também que poderia ser visto é que o adolescente cometeu o crime, ok, ele não pode ser misturado junto com cadeia de adultos. Tá ok, não quer misturar junto com cadeia de adultos, não tem problema não. Ele cometeu o crime com 17, beleza. Qual é a pena? A pena é 10 anos, ok, dos 17 aos 18 ele vai cumprir pena numa cadeia de menores. E depois com 18 ele vai para a cadeia de adultos, porque com 18 anos ele já é adulto, não é? Ele vai para a cadeia de adulto e ele termina de cumprir a pena lá. Pronto, né? Resolveria o problema, não misturaria, mas quando ele se tornasse adulto legalmente, ele iria cumprir em outro lugar. Porque do ponto de vista da consciência do crime, não existe nenhuma diferença de uma pessoa de 18 anos, uma pessoa de 17 que está cometendo um crime, uma pessoa de 18 uma pessoa de 19, nenhuma diferença. Sabe que está cometendo um crime, sabe que está fazendo errado e tem que sofrer as punições por isso, sabe? Pra mim porque na boa, não existe nada de bom, na minha concepção, não existe nada de bom que saia de adolescentes que tentaram afogar um cão. Depois tentaram degolar um outro cão. Depois enfiaram um objeto de madeira, goela abaixo de um cãozinho fofinho que vivia ali, que ia com todo mundo, fazia carinho, ia fazer festa pra todo mundo. Provavelmente, eu imagino a cena, né, que essas coisas passam na minha cabeça. Um cachorrinho que deve ter chegado até eles, abanando o rabo, achando que ia ganhar carinho. Eu imaginei exatamente a mesma coisa. Putz, grilo, essa cena veio na minha cabeça e isso me arrasa, só de imaginar essa cena. E o que ganhou foi um prego na cabeça que não ficou explicado se foi uma madeira, um objeto como madeira pegada, que eles tacaram na cabeça do cachorro, ou se tentaram martelar um prego na cabeça do cachorro, parece que existia material do crânio extravasando, ou algo parecido. Sabe, é um cachorro que procurava carinho, com 10 anos de idade, procurando carinho, e o que recebe de adolescente, de 4, não foi de um só. E não é aquela situação que você fala assim, mas é porque ele foi, sei lá, maltratado quando era criança. Não, porque ele é um pobre coitado, não teve educação. Não, eles tiveram tudo isso. E geralmente esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que vai no futuro cometer um crime contra a mulher, cometer um crime bobo, né, por uma discussão, e fica por isso mesmo. Pois isso é uma coisa assim. A gente já trouxe várias pessoas aqui, psicólogos, psiquiatras, que eles dizem que maltratar animal é um sinal de psicopatia. Claro que eles não são adultos ainda, então não se aplica a eles, mas se fossem adultos, com certeza eles teriam um traço... Mas você pode estar demonstrando alguma coisa que pode vir... Não, são adultos, ou seja, de 17, ou seja, no último dia que a pessoa
tem lá 17 anos, aí cumpre 18, ou seja, de um dia para o outro, agora já a consciência já muda completamente. Não, o ser humano não é assim, não. Com 17 anos, eu acho que o Vilela está falando do ponto de vista legal, né, da maioridade legal, mas com 17 anos é obviamente que se é realmente um psicopata, esse psicopata está ali formado e deveria receber as medidas para tal, né, obviamente. Porque assim, se a gente parar friamente para pensar nesse assunto, é algo de uma monstruosidade tão gigantesca. É comparável a um bebê, a uma criança... Exatamente. Porque um cachorro desse não faz mal para ninguém, ele não tem como se defender. E é como ele disse, provavelmente esse cachorrinho chegou de... sim. Abanando o rabinho ali, achando se que ia ganhar um carinho. Se fosse um vira-lata mais esperto, provavelmente fugiria. Poderia tacar o dente ali, tentar se defender, né? Exatamente. Então é uma coisa que não tem explicação. E aí, provavelmente os outros tentaram. Provavelmente eu acredito que o Caramelinho deve ter tentado morrer. Também são calmos os outros, mas provavelmente foram mais espertos na hora de lidar com a situação. Podem ter dado uma mordida, algo parecido, e se safado deles, né? Ao ponto que esse cachorrinho, o Orelha, ele já era menor, parecia ser mais dócil mesmo. Às vezes apanhou e não entendeu o que estava apanhando. Você tem noção? Porque é um cachorro de comunidade, cuidado por todo mundo, e por isso começa a se apegar muito a pessoas, né? Eu até falei no meu canal, eu sou um cara que sou contra, eu não gosto da ideia, né, que se criou de cães de comunidade. Eu não gosto. Não é porque eu não gosto de cachorro, pelo contrário, eu amo cachorro. Mas porque esses cães de comunidade estão sujeitos a todo tipo de situação. Envenenamento acontece o tempo inteiro. Maus tratos acontece o tempo inteiro. Doenças acontece o tempo inteiro. E aí incluem doenças como raiva, etc. Intempéries, como enchentes, etc. E mais um monte de outras coisas. E as pessoas, às vezes, acabam atrapalhando com esse lance de cães de comunidade. Não é tolerável. O governo ele tem que agir de alguma maneira para retirar esse cães de lá. Não é bonitinho, entende? Eu sei que é muito legal, tu vê o cachorrinho lá que faz carinho, etc. Mas são cães que precisam de ajuda. Tanto é que esse aqui tá mostrando que cão de comunidade não é a coisa adequada. Não é adequado você ficar fazendo um monte de casinha para cachorro, ao ponto deles ficarem sujeitos a esse tipo de coisa. E sem contar que você tem alguns casos também de selvajamento de alguns cães que acabam atacando pessoas, etc. Não é o caso, não é esse caso, é um cachorrinho que não ataca pessoas, mas acontece. Mas são cães que estão o tempo inteiro sujeitos a atropelamentos, porque vão correr atrás de moto, etc. E é atropelado, e fica por isso mesmo. Então não é aceitável que os governos aceitem isso. Isso também é uma coisa a ser questionada. Não é para ter cão de comunidade. Cães têm que ser resgatados. E aí também acende um outro ponto, Vilela e Marcílio, né, e a galera. Eu concordo com o biólogo Henrique aqui, porque realmente não deveria ter cachorro de comunidade, né? Por mais que, assim, nada justifica, né, obviamente, mas esse cachorro é um animal doméstico, né? Ele foi domesticado ao longo do tempo, então tem que ter alguém cuidando dele, né? Alguém mesmo. O cachorro não é para ficar na rua, não é para ficar solto. O cachorro é para ficar na tua casa, no seu reduto, sendo cuidado e alguém responsável por ele. Eu também vejo muito casos, assim, de cachorro que o dono tá lá passeando com o cachorro é solto, aí de repente vai atacar outro cachorro e o dono que deixou o cachorro solto e foi atacar o outro e ainda fica bravo porque o outro foi se defender. Eu vi um caso assim, né? Ou seja, é uma irresponsabilidade. A gente está vivendo em tempos onde nem pais estão sendo responsáveis pelos filhos, né? Quem dirá por animais, né? Mas tudo isso são problemas que precisam ser resolvidos, né? Cachorro de comunidade é uma coisa que eu não sou muito favorável. Eu sei que às vezes o cachorro já está lá e em vez de deixar o bicho sofrer, vai lá, faz casinha, coloca comida e tal, mas é o quadro em si que ele é contra, e eu também sou muito contra esse tipo de coisa, né? Cachorro de comunidade. O outro ponto existe uma quantidade grande de ONGs, e algumas são bastante sérias, principalmente aquelas das tias, das vovozinhas, que tiram dinheiro do próprio bolso. Mas tem uma grande quantidade de ONGs que recebem até emendas parlamentares, recebem ajuda do governo do estado, do município, e sabe, resgata gato, tira gato, resgata cachorro, tira cachorro, e só aumenta cão e gato de rua, estranhamente, mas ele é de vereador e deputado pra caramba. Então isso tudo tem que ser avaliado, sabe? Com certeza. E o que a gente não espera é que não fique por isso mesmo, porque tem uma grande possibilidade de não acontecer nada e simplesmente ficar do jeito que Olha, eu acho que não só eu, todo mundo, inclusive você e todo mundo aqui, né, tá fazendo esforço dioturnamente, os influenciadores, para que esse caso não fique impune, porque como foi dito aqui, né, parece que os familiares são bem poderosos, ameaçaram em termos financeiros, porteiro e etc, né, estão fazendo ameaças em termos de emprego e etc, o cala a boca, não sabe o que você tá falando, e esse tipo de coisa. E a gente sabe que no Brasil, rico não paga pelos seus crimes. A gente cansa de ver aí, às vezes, crimes com pessoas, contra pessoas, e a galera escapa, fica anos foragido, etc. Ainda mais se tratando de adolescentes, ainda mais se tratando de cães. Por si só, a lei vai ser muito branda com eles. Por si só, a lei será muito branda. Pois é, a lei vai ser muito branda. E a última esperança que eu acho que o povo poderia ter seria realmente a punição por parte dos pais, né? Porque eles ainda são menores de idade tecnicamente, então os pais poderiam aplicar uma punição e não vai. Né? Então tá todo mundo lá da Disney curtindo. Essa é a punição? Nossa, que punição boa, hein? Que lição que a gente está dando para esses adolescentes, né? Desses pais aí incompetentes como pais, né? Que fracassaram. Essa aqui é a assinatura, é a materialidade do fracasso de todos esses pais, de todos esses adolescentes que cometeram essa atrocidade aí. Eles podem até de repente mudar algum dia, né? Porque a gente não consegue prever o futuro, imaginemos, né? Mas isso aí nunca vai ser apagado.
Nunca vai ser apagado, porque nada é apagado da história. Isso aí vai ficar manchado na vida de cada pai, de cada mãe e de cada adolescente, tá? E assim, a gente tá falando, de repente, né, vai que tem algum pai, alguma mãe ali que não compactou com isso, a gente não tá vendo os detalhes dos bastidores ali, mas do jeito que as coisas estão aparecendo aqui, tudo se desenha para uma mega de uma negligência, de uma incapacidade desses pais de realmente educar os seus filhos, né? Mas é preciso mostrar pra essa galera que não pode ficar assim, cara. A gente tem que rever essas leis. Pois Com é. certeza, né? Rever as leis. E eu concordo contigo quando você falou que eu acho que tem que rever essa coisa também da maioridade penal pra casos de assassinato, casos de mortes brutais. Porque aí realmente vai pra outra esfera. Né? Vilela, eu sou professor de ensino fundamental e médio e superior. Eu já dei aula, dou aula há 20 anos. Eu já tive dezenas de alunos, adolescentes, que um moleque com 16 anos me enfia porrada, velho. E olha que eu tenho 1,70 m e sou parrudinho, velho. Fiz jiu-jitsu, mas tem uma moleque aí com 16 anos que se o moleque me pegar, me massacra. Nós dois, a gente tá ferrado. Exato. E a gente sabe que adolescente, dependendo do adolescente, ele tem força. Como a gente vê, às vezes, até de forma quase que rotineira, um adolescente assaltando pra pegar um celular do outro, matando com um tiro, e etc. E fica por isso mesmo. Então, assim... Gente, adolescente não é criança, não. Adolescente eu não sei nem como dar uma descrição para isso, mas eu não vejo nenhuma diferença de um adolescente em termos de capacidade de fazer estrago e de cometer crimes para um adulto. Nenhuma diferença. Não vejo nenhuma diferença. E eu acho que essa galera, né, e também existe no Brasil uma cultura de que as pessoas não podem trabalhar, né? Adolescente não pode trabalhar, é um regime diferente e tudo mais. E aí qualquer coisinha é caracterizado trabalho. Esses dias eu vi um caso onde um pedreiro, eu acho que estava ensinando o ofício para um filho, que eu não lembro qual é a idade do filho, era menor, aparentemente. E aí o conselho tutelar foi lá e implicou com o cara. E aí ele sofreu, não sei o que ele sofreu, qual a punição que ele sofreu, mas ele chegou aí pra delegacia e tudo mais. Cara, ou seja, que patrulha é essa sobre pais que estão ensinando um ofício para os seus filhos, né? Ou seja, ensinando a cultura do trabalho para que essa criança ou esse adolescente possa crescer e possa se tornar um adulto decente, que vai trabalhar, pagar suas contas de maneira legítima, sem roubar ninguém, né? E ele é punido, enquanto pais assim, né, que criam filhos, né, que vão lá matar cachorro na praia, né, com um pedaço de pau e com um prego na cabeça, e aí fica tudo por isso mesmo, e aí a justiça é muito branda e tudo mais, né? Ou seja, eu vejo um rigor muito maior em pais que querem ensinar ofícios aos seus filhos, né, muito maior, uma coisa policialesca em cima desses pais, ou seja, desincentivando o trabalho e incentivando, porque isso é um incentivo, né? Quando a pena é muito branda, é basicamente um incentivo que não vai dar nada, né? Não vai dar absolutamente nada. Então, assim, é difícil, é um caso revoltante. Eu não queria estar falando sobre essa coisa, mas olha, foi realmente de me doer o estômago. E a mensagem que eu queria passar, eu já passei aqui no vídeo várias vezes. Esses pais são um fracasso, uma incompetência como pais. E a materialidade da incompetência, do fracasso desses pais está aí nesses adolescentes que cometeram essa atrocidade com o cachorro-orelha. Bom, então